Olá, pessoal, dando continuidade com a aula 5 do módulo 2, que é uma extensão da aula 4, né, do mesmo assunto, falando e dominando as ferramentas de comunicação online. Nós vamos ser breve, porque é só um complemento. Então, nós vamos iniciar falando, revivendo um pouquinho do que falamos no último módulo, da nossa postura em relação à comunicação remota online, usando as ferramentas Google, Teams e Zoom, de maneira profissional, de maneira correta, com postura, com uma dinâmica diferente. Eu havia dito no último módulo que é mais importante a nossa postura dinâmica na usabilidade dessas ferramentas, o modo da gente se comportar, do que mais importante saber mexer nos aplicativos, pois são de baixa complexidade na forma de aprender. Né? Tá tudo ali na frente, tá tudo ali na mão, tem uma facilidade de gráfica que você não se perde, como antigamente, que a gente não tinha tanto design gráfico assim. Hoje são mais intuitivas as ferramentas. Então, assim, só para complementar e para dar uma relembrada no módulo passado, né, integrando a forma mais completa. Além do básico, o Zoom e o Google Meet oferecem ferramentas que tornam as reuniões mais dinâmicas e organizadas, né? Tem a parte do chat, tem na lateral da tela que você pode, enquanto a reunião rola, você pode ir escrevendo ali, fazendo perguntas, sem atrapalhar ali o interlocutor, né? A questão de chat é importante, perguntas relevantes ali durante a reunião, o levantar a mão ou responder enquetes, de repente o anfitrião da reunião, ele coloca ali durante a reunião, ele coloca ali, ó, temos aqui umas perguntas aqui, que todo mundo responda, vamos ver o que se dá nessa resposta. As gravações também são intuitivas no sentido de que o anfitrião ele pode gravar dentro da própria ferramenta, seja Teams, Google Meet, enfim, ele pode ali fazer a gravação dessa reunião em formato de vídeo MP4 com uma resolução que a ferramenta dá, né, conforme os instrumentos que ele estiver usando, a qualidade da câmera, a qualidade do frame de resolução, da transmissão, seria o que isso? Imagine que está todo mundo ali remoto, porém o interlocutor, né, o chefe da reunião ali, ele está com uma banda larga da onde ele está transmitindo, com uma interface mais ruim ali de transmissão, mais ou menos, falhando. Ele está querendo enviar a apresentação dele, querendo enviar arquivos e mostrar isso ao vivo, dentro de um sincronismo de áudio e vídeo e resolução de imagem, mas da máquina dele é que está saindo toda essa mídia, esse produto que vai ser transmitido às outras pessoas. Então, depende da qualidade do vídeo que ele está transportando, que ele está enviando, a qualidade do slide que ele criou, a resolução das imagens, se é alta, se é baixa a resolução. E às vezes as pessoas se confundem muito, falam, nossa, tá ruim, mas o que tá ruim? A pessoa tá vendo uma imagem embaçada e tá achando que pode ser o computador dela, pode ser a conexão de internet dela. Geralmente sempre vem do interlocutor, vem de quem está enviando, de quem está fazendo essa reunião, vem o arquivo que ele está mostrando, o slide, a foto, o áudio que ele está enviando, depende dele, da qualidade ser bem recebida pelas pessoas. E não necessariamente que seja você ou seu computador que tem algum problema ali que você não está entendendo e achando que o problema é contigo. A ativação, né, o mute, o mutar e o desmutar, um áudio, fechar uma câmera, abrir uma câmera, enfim, nós temos isso em todas as aplicações, é intuitivo, né?
As pessoas que menos conhecem, elas olhando para a imagem já imagina, já deduz e já consegue fazer com facilidade, já conseguem com facilidade mexer de uma forma totalmente orgânica, porque é questão de prática, né? Não é questão de adivinhar o que é, o que não é, né? São símbolos, então clicando em cima, mutando, e aquilo que eu já tinha explicado no slide anterior, dinâmica, né? Reuniões remota, reuniões via chat, via aplicação, software, aplicativo, são dinâmicas. Você se comporta da maneira em que o script manda. Não é a preocupação maior não é saber mexer na ferramenta. A preocupação maior é como se comportar e qual é a sua posição dentro daquela reunião. Se você é o responsável, se você só está ali para ouvir, para não falar, se você vai participar em algum momento, então espere o seu momento e saiba mexer nas ferramentas no mínimo que são microfone, o seu microfone, a sua câmera e o seu áudio, de maneira que não atrapalhe e seja bem feita aquela participação sua. E aqui falando um pouco mais da enquete profissional nas reuniões online, né? Aqui são as dicas básicas aí para você seguir, né? Manter o microfone desligado, sempre desliga o microfone quando não estiver falando, quando ninguém te chamar. Isso evita que os ruídos do seu ambiente, como cachorro. Eu estou aqui, por exemplo, em casa, não tenho um estúdio realmente tratado, e aí eu tirei o ruído o máximo possível do meu microfone para que não captasse tanto os barulhos ao meu redor, o barulho da rua, dos carros passando, do pet fazendo algum barulho, os barulhos da movimentação da casa. Então, é muito importante essa questão, e principalmente em empresa, para quem está gravando, um chefe que quer, de repente, usar como exemplo aquela reunião ali, que seja não perfeita, mas que seja o máximo possível de menos falhas, para que consiga ser menos editado e usado posteriormente aquela reunião. Então, muito importante a nossa dinâmica, repito, na usabilidade das ferramentas que estão ali na nossa cara. A gente tem que perceber isso. É intuitivo, tá ali, é para você usar de maneira coerente e profissional. Mas para isso a gente tem que aprender a mexer primeiro. A questão aqui da aparência, né? Evite aparecer em locais desorganizados. Então, por exemplo, eu tenho aqui para gravar essa videoaula um pano verde atrás que eu coloquei no chamado Chroma Key, né? No software que eu estou usando para fazer essa gravação. Lá na câmera eu escolhi a função Chroma Key para tirar o fundo verde e deixar ele black, junto com a roupa, constituindo a roupa que eu estou usando, para dar uma aparência, já que eu não tenho um cenário organizado, eu tive que tampar, né? Para também não chamar a atenção do público em relação ao meu redor. Imagine você num ambiente totalmente desorganizado e querendo falar de coisas sérias e chamar a atenção do seu público ou de quem está te ouvindo ali, mas atrás de você tem um monte de poluição visual. Então isso é muito importante, não só a vestimenta, mas o fundo, né? Por isso que nós colocamos aí, que tem nas ferramentas também, o fundo ali digital, os chroma keys dentro da ferramenta que pertence, não funcionam assim tão profissionais quanto um software já dedicado para isso, mas é o que tem ali e serve, né? Ali para o contexto da reunião serve. E aí, por último aqui da enquete, aliás, do slide, o participante participe no momento certo. O que quer dizer isso? O momento certo é aquilo que a gente já conversou. Na ferramenta também temos a opção ali, você precisa falar algo, mas obviamente você vai esperar o interlocutor parar de falar, e aí você levanta a mão ali enquanto ele está falando, e que quem estiver auxiliando ele ou ele mesmo vai ver, opa, o Joãozinho, a Mariazinha levantou a mão, legal,
terminei de falar, e aí? Fala aí o que você precisa falar, tem alguma questão? Então, aí você abre o seu microfone nesse momento, que estava fechado, né? Você abre o seu microfone e aí você fala. Só que aí tem a questão, que é uma questão mais técnica, que vai entrar na próxima, a partir do próximo módulo, que é o terceiro módulo, nós vamos iniciar realmente para valer a montagem pró-eficiente de uma live, falando dos equipamentos de uma live, o que é uma câmera, como funciona a câmera, quais as câmeras, computadores, o que precisa, cabos, microfones, sequências de montagem, sequência lógica de usabilidade, técnicas. E aí, é claro, nós vamos tentar falar de uma forma simples, aprofundando um pouquinho do técnico para casar com essa simplicidade de explicar, para que você, que é uma pessoa leiga, mas que é curioso, gosta disso, com certeza eu acho que vai abrir já a sua curiosidade a partir de agora, já eu falando, antecipando algumas coisas do próximo módulo, que é o terceiro módulo e o quarto módulo. Esses módulos são para falar exclusivamente da montagem da live e cada equipamento que é montado, que é necessário para se fazer uma boa live, uma boa gravação, de um modo antes do profissional. Para quem está começando, para quem não tem nada de equipamento, ou para quem vai adquirir, ou para quem tem alguma coisa, mas usa de forma inadequada, as questões técnicas de ruído, de qualidade de imagem, de dinâmica, mexer no software e tudo mais. Então já falamos aí da etiqueta profissional, né? Manter o microfone desligado. A questão do alto-falante eu não tinha falado, mas quando nós vamos falar numa reunião, como participante, a gente abre nosso microfone e geralmente a gente usa fone de ouvido. Por quê? O fone de ouvido, ele cria um túnel para a sua voz, que seria o microfone que está saindo para quem está ouvindo, e cria um outro túnel via cabo mesmo, físico, né? Falando desse teu fone aqui, então, ó, nós temos o fone aqui, é um túnel que vem para você e é um túnel que sai, né? Que esse microfone aqui é um túnel que sai para quem está ouvindo. Então, o que acontece? Quando você não está usando o fone de ouvido numa reunião online, remota, com muitas pessoas, geralmente você vai abrir o seu microfone para falar, porém, se de repente uma outra pessoa abrir o microfone e também quiser falar junto com você, ou ali trocar uma ideia rápida, e você estiver com o seu alto-falante aberto, o que geralmente acontece? Nós falamos e o nosso alto-falante sai de uma altura determinada ali, que ele acaba sendo captado pelo nosso microfone. E aí faz o tal chamado looping. Então, temos lá aquela ocasião em que a sua voz vai se repetir, talvez não para você ali naquele momento, mas ela vai se repetir para quem está ouvindo. Então, eu vou falar oi, e aí a pessoa vai escutar oi, oi, vai escutar o looping, né? A repetição e assim por diante. E isso é terrível numa reunião para quem está ali ouvindo, escutar a repetição de cada frase, de cada nota que sai ali da sua boca. Então é muito ruim para você mesmo, né? Se ouvir também ali com um atraso. É um atraso de transmissão. Não é uma coisa ao vivo que você tem um próprio equipamento que você ouve o que você fala em tempo real, mas você está transmitindo o que você fala e repetindo o que você fala, sendo captado pelo alto-falante saindo do alto-falante do seu computador, entrando de novo no seu próprio microfone e fazendo uma realimentação. E isso causa um mal-estar porque é um atraso. Imagine, você falou oi e daqui a 1,5 segundos as pessoas escutam oi de novo. É o eco junto com o delay
e junto com o looping de repetição da frase que você falou. É terrível, então não cometa esse erro. Vamos para o próximo slide, que vai mostrar um videozinho, um exemplo do resumo do que a gente conversou agora, e vamos finalizar esse módulo 2 com essa aula 5, e a partir do próximo módulo, começando para valer aí a montagem e a transmissão de uma live de maneira simples, técnica e objetiva. Dando o pontapé inicial, vamos conhecer as duas ferramentas mais populares para reuniões online. Elas são como salas de conferência virtuais. Configuração inicial. Para começar, você precisa ter uma conta e o programa instalado no seu computador ou celular. A primeira coisa a fazer é testar o seu microfone e câmera para garantir que tudo está funcionando. Agendamento de reuniões. Tanto no Zoom quanto no Google Meet, você pode agendar reuniões com antecedência. Basta escolher a data, a hora e enviar o link de convite para os participantes. Isso é muito útil para compromissos profissionais ou aulas. Funções que você precisa conhecer. Para participar de uma reunião de forma eficiente, você deve dominar as funções essenciais: microfone e câmera. Na maioria das reuniões, o microfone e a câmera vêm desligados por padrão. Use os botões de ligar, desligar o microfone para falar, e o botão de ligar, desligar a câmera para aparecer. Lembre-se de desligar o microfone quando não estiver falando para evitar ruídos. Compartilhamento de tela. Esta é a ferramenta mais importante para apresentar. Com ela, você pode mostrar aos outros participantes o que está na sua tela, seja um documento, uma apresentação de slides ou um site. É ideal para demonstrações e aulas, interagindo de forma mais completa. Além do básico, o Zoom e o Google Meet oferecem ferramentas que tornam as reuniões mais dinâmicas e organizadas. Chat, enquetes e salas de espera. Chat. O chat é um espaço de mensagens de texto dentro da reunião. Use-o para fazer perguntas sem interromper quem está falando, compartilhar links ou fazer anotações rápidas. Enquetes. Se o anfitrião liberar, você pode participar de enquetes, que são pesquisas rápidas com perguntas de múltipla escolha. É uma ótima maneira de coletar a opinião do grupo de forma eficiente. Salas de espera. O anfitrião pode usar a sala de espera para controlar quem entra na reunião. É como uma fila virtual, onde ele decide se aceita ou nega a entrada de cada pessoa. Gravação de reuniões. A gravação é uma função que permite salvar toda a reunião em um arquivo de vídeo. O anfitrião geralmente faz isso para que quem não pôde comparecer possa assistir depois, ou para que os participantes possam rever o conteúdo da aula. Etiqueta profissional nas reuniões online. Para que a reunião seja produtiva, é importante seguir algumas regras de convivência. Mantenha o microfone desligado. Sempre desligue o microfone quando não estiver falando. Isso evita que ruídos do seu ambiente, como cachorros latindo ou conversas paralelas, atrapalhem os outros. Aparência e local. Evite aparecer em locais desorganizados ou com iluminação ruim. Certifique-se de que sua câmera está bem posicionada. Participe no momento certo. Use a função de levantar a mão ou o chat para indicar que você quer falar e espere a sua vez. É isso aí, pessoal. Com isso, nós chegamos ao final da aula 5 e ao final do módulo 2. Então, até a próxima aula.